Mateus capítulo 1. Versículo 18. Chegou o momento principal do culto. Vamos ler. Vamos até o versículo 25. Mateus 18 ao 25. Diz assim: Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, que a sua palavra seja pregada com fidelidade agora. Que meus irmãos tenham uma imagem maior do Senhor Jesus Cristo hoje. Que o Senhor venha falar ao meu coração e ao coração deles, ó Deus. Eu me coloco como um vaso de barro em tuas mãos e que teu Espírito, por misericórdia, possa me usar e por misericórdia possa abrir os ouvidos dos meus irmãos. E que Jesus seja exaltado nessa noite aqui nessa igreja. É no nome dele que eu oro. Amém. E amém. Irmãos, o nascimento de Jesus, a vida, a obra de Jesus, a ressurreição de Jesus, a ascensão de Jesus aos céus, ou para que alguns entendam, a subida de Jesus aos céus, é um fato. Isso é um fato histórico. A igreja não criou um mito. Isso não entra na parte das mitologias, nada tem a ver com mitologias. O Evangelho nada tem que ver com mitologias. Isso aqui é a pura realidade. Nesse momento, igrejas de todo o mundo estão reunidas para falar de Jesus Cristo. Pelo menos eu creio que hoje será um culto cristocêntrico em todas as igrejas cristãs. Pelo menos hoje eu acredito que pastores que não falam de Jesus vão falar, porque é Natal. Assim creio eu. Eu acho que não há desculpa para o pregador. Natal é o dia ou a data em que Jesus deve ser exaltado e a obra dele pregada. E eu repito, até mesmo naquelas igrejas que não mencionam a soberania de Cristo, que pegam qualquer outra coisa para fazer cócegas nos ouvidos das pessoas, hoje, nessa data, eles são obrigados a abrir a Bíblia e falar de Jesus. E quando a gente abre a Bíblia e fala de Jesus,
nós cremos que algo poderoso pode acontecer em nossos corações. Porque nós estamos falando de um nome que está acima de todo nome. Nós estamos falando aqui de alguém que reina, que existe, como nós aprendemos em Apocalipse, passeia na igreja, que conhece o nosso coração, que está ouvindo esse sermão nesse momento e tem o poder, a majestade e a honra e a soberania de ouvir todos os sermões no dia de hoje. Ele consegue perceber todas as igrejas no dia de hoje, porque ele é onipotente, onipresente, onisciente. Os ouvidos de Jesus estão em toda a igreja. Então gravem isso. A nossa fé não é vã. Nós precisamos nos levantarmos com coragem e dizer: é um fato histórico. Jesus existiu de fato. E somente um tolo hoje vai negar que Jesus existiu. Se for um acadêmico, ele virará chacota em todas as academias que tem. Quando eu digo academia, não me refiro à academia de musculação. Me refiro a universidades. Todos os doutores do saber, hoje, todos eles confirmam que Jesus, no mínimo, existiu. Os mais céticos vão dizer, ele existiu, mas não era Deus. Mas não dá para negar que o Nazareno existiu. E sem falar na quantidade esmagadora de eruditos que são crentes em Jesus Cristo. Como eu já pesquisei e vi eruditos na área da biologia, da física, da matemática, que confessaram que antes de começar o seu trabalho acadêmico, eles invocam o Espírito Santo naquele dia, em nome de Jesus Cristo. Quanto mais intelectual, mais devoto são. Eu ouvi uma vez um físico dizer algo, ou pelo menos eu li, e aqui eu não tenho a fonte para dar a vocês, mas o relato me impactou. Porque esse físico, ele disse o seguinte, olha, o seu primeiro contato com a física pode fazer você perder a fé. O seu primeiro contato com a física pode fazer você deixar Jesus de lado, Deus de lado e se dedicar somente à ciência. Mas ele disse, mas com o tempo e com os anos se passando, você perceberá que Jesus está lá no fundo do copo da física. E você vai encontrar Jesus na profundidade de cada matéria na academia. Jesus está te esperando no fundo do copo. Ele usou a analogia do copo. Na primeira golada de filosofia, na primeira golada de física, na primeira golada de história, talvez Jesus se perca e você duvide. Mas esse homem diz, Jesus está no fundo do copo, te esperando. Ou seja, nada no mundo faz sentido sem a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Como eu tenho dito para os irmãos aqui, como lidar com o fato da morte, se Jesus Cristo não realizou nada do que ele realizou, como alguns dizem? Como lidar com a morte sem a vida? Como lidar com os problemas do mundo? Será que eles vão se repetir e se repetir? Será que a humanidade tem ainda milhões e milhões de anos? Com o pecado habitando nesse mundo? Sempre um mundo de destruição. A pergunta é, qual é a esperança do homem? Qual é a minha esperança? Qual é a sua esperança? O budismo não vai te trazer nenhuma esperança no porvir. Ele pode melhorar a sua vida em um momento. Ele pode te trazer, às vezes, uma certa paz de espírito ou uma tranquilidade momentânea. Mas eu não vejo o budismo trazendo um consolo no momento em que você enterra um filho, ou no momento que você enterra alguém que ama. Como encontrar o conforto no budismo, quando a gente enfrenta uma das maiores realidades da vida, que é a morte? Ou como um ateu vai consolar um amigo que está tendo um câncer terminal no hospital? Qual livro ele vai indicar? Qual grande erudito ele vai indicar? E quais são as palavras desse ateu para o amigo que está morrendo? Ele não tem palavra de esperança. Só a igreja tem palavra de esperança. Só a Bíblia tem palavra de esperança. Como eu vi a cena de um filme uma vez, de uma mulher, uma teóloga que estava do lado de um homem morrendo. E ela começou a trazer palavras de psicologias, palavras de motivação para ele. E na cena desse filme, que até hoje eu não sei qual é, porque eu vi só um trecho,
O homem começou a gritar no hospital, ele estava morrendo, e ele disse: vai embora, eu não quero ouvir as suas palavras de motivação agora. Eu não quero ouvir sobre psicologia barata agora. Traga-me um pastor de verdade. Traga-me um homem que crê na Bíblia. Traga-me um homem que crê no inferno. Traga-me um homem que crê nos céus. Porque é nesse momento que tudo para mim está se passando. Eu quero algo que me dê esperança após a morte. O que o mundo vai oferecer para alguém assim? O cristão mais humilde em nosso meio tem uma palavra de esperança para o homem que pode morrer daqui a 3 minutos. A pessoa mais humilde em nosso meio pode ser usada pelo Espírito Santo na vida de alguém que está para morrer. E a nossa esperança, ela só existe porque Deus se fez carne. E outra, Ele não chegou no mundo adulto, não. Ele foi colocado no ventre de uma virgem. O Espírito Santo envolveu Maria ali. E ele nasceu como qualquer homem nasce, com exceção do ato sexual, que não houve. Mas os dedinhos de Jesus começaram a ter forma na barriga da mãe. Os pezinhos dele começaram a crescer na barriga de Maria. E ele foi ganhando forma no ventre da mãe dele. Os cabelos começaram a crescer ali. Nós chamamos isso de a humilhação divina. A segunda pessoa da Trindade, o Verbo de Deus, agora está como um bebezinho no ventre de uma pobre mulher. Quando Mateus escreve o início do evangelho dele, ele quer aqui deixar claro qual é a genealogia de Jesus. A família de Jesus. O sangue de Jesus, que é um sangue humano. Ele começa, por exemplo, no capítulo 1, no versículo 1, dizendo o seguinte: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Olha isso. Jesus tem uma história, o nascimento dele tem uma história. Como eu já ensinei para a igreja, Jesus, ou na verdade, Deus criou até mesmo uma nação para que esse ente santo nascesse, que é a nação de Israel. Para que ele não nascesse numa nação impura, para que ele não nascesse no Egito, para que ele não nascesse na Babilônia. Deus fez um povo santo, para um ente santo nascer. Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Nós sabemos que Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá, e de Judá vem a genealogia de Jesus. De Judá vem Davi, bem depois. E Jesus vem de Davi, também bem depois. É uma linhagem real, porque Davi foi rei. Agora, quando a gente lê a história de Davi, nós lemos a história de Davi agora com outros olhos. Porque quando a gente vê Deus escolhendo Davi no meio da malhada, no meio das ovelhas, com cheiro de bicho, não escolheu nenhum outro, mas escolheu Davi para reinar. Nós vemos que, na verdade, Deus amava Davi ali, é óbvio. Mas por trás de Davi, Deus já enxergava o Cristo. É desse menino ruivo, no meio das ovelhas, é dele que vai sair o meu filho. Ele será chamado filho de Davi, herdeiro do trono de Israel. Na genealogia de Jesus, nós vemos aqui, no versículo 5 do capítulo 1, olha, Boaz. Nós vemos aqui Raabe. Nós vemos aqui Rute. Nós vemos Jessé, e Jessé gerou Davi. Olha uma outra coisa que nós vemos na genealogia de Jesus. E tem gente que fala: pastor, eu leio a Bíblia toda, mas quando chega na genealogia eu pulo. Como é que você pode pular uma coisa bela desse jeito? Como é que você pode pular os nomes daqueles que antecederam o nosso Senhor? Olha o versículo 6 do capítulo 1. E Jessé gerou Davi, Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias, a mulher que Davi abusou. Vocês lembram dessa cena? A mulher de Urias. Qual era o nome dela?
Betseba. Ela não sabia disso, mas Deus, homem, viria da genealogia dela. Então, quando Mateus, no versículo 18, ele diz assim, foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Ele não está esquecendo o conteúdo anterior, que é a genealogia. Alguns estudiosos dizem que a palavra nascimento pode ser também lida como a origem. Foi assim a origem de Jesus. Ele tem uma história, ele tem uma família, ele tem uma parentela. Ele veio entre nós. E está escrito, o tabernáculo do Senhor estará com os homens. Repara que isso não tem nada a ver com mito e mitologia. Ele não veio voando com asas de águias e pousou em Belém. É histórico para a gente. A Bíblia também é um livro histórico. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Versículo 18, ele diz, Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Irmãos, nós somos protestantes. Eu quero dizer algumas coisas sobre Maria aqui que nós não cremos, e não é verdade de fato. Isso vai doer alguns católicos, se tem algum aqui, mas eu vou falar com o maior carinho e maior amor. Não é para alfinetar ninguém. Eu escolhi esse texto porque é Natal. Maria não é imaculada. Os católicos dizem que Maria deveria ser imaculada para que a mácula dela ou o pecado dela não contaminasse Jesus. É isso que eles dizem. Ela deveria ser sem pecado, é isso que significa imaculada. Mácula é mancha. Então eles acreditam que Maria é sem mancha, sem mácula, sem pecado. E eles dizem, Maria foi protegida por Deus para que nela não houvesse nenhum pecado, nenhuma mancha, nenhuma mácula, para que Jesus também nascesse sem nenhuma mácula. Olha, mas e a mãe de Maria? Se ela tinha mácula, por que ela não passou para Maria? Aí eles vão dizer, porque Maria foi protegida. A minha pergunta é, e por que Jesus não poderia ser protegido no ventre de uma mulher também pecadora como Maria? Na visão protestante é isso, exatamente isso que acontece aqui. Maria tem pecado, mas olha só, ela era a maior mulher da história. Ela era pecadora porque no coração de todos os homens tem pecado. Mas isso não tira de Maria o fato dela ser o maior ser humano vivo naquela época. Nós protestantes não podemos humilhar Maria, como alguns tendem a fazer. Como alguns dizem assim, Maria, cruz credo. Que cruz credo? Maria deve ser respeitada e honrada. Não houve mulher maior do que ela em toda a história. Ela foi a incubadora, a mãe do nosso Senhor. Ela foi a escolhida para que Jesus nascesse dela. Que mulher honrada, agraciada. Uma outra coisa aqui, nós não cremos que Maria subiu aos céus, como Jesus foi. A Bíblia não fala nada sobre isso. Ela não foi assunto aos céus como Jesus, não. Maria ficou até a morte aqui. Só Jesus subiu aos céus. Uma outra coisa, Maria não pode ser adorada pela igreja. Mas aí os católicos vão dizer, mas nós também não adoramos a Maria, nós veneramos Maria, mas na prática o que nós vemos é o quê? Adoração. Na prática é adoração. Tem padres que não abrem a missa e não terminam a missa sem exaltar Maria. Ela tem que estar em todas as missas. Agora, algo que me chama a atenção na literatura de Mateus, algo que me chama a atenção nos escritos de Mateus, é que ele não dá muita ênfase a Maria, ele dá ênfase a José. Lucas vai dar mais ênfase a Maria. Mateus, aqui nós vamos ver, ele dá mais ênfase a José, a crise de José e a obediência de José. Uma outra coisa importante aqui, as pessoas dizem, eu não creio na Bíblia porque a Bíblia ela foi manipulada pelos homens.
Eles dizem assim, a Igreja Católica manipulou a Bíblia, alterou a Bíblia, e eu digo a vocês, isso não aconteceu. A Igreja Católica não alterou a Bíblia. Nem os protestantes alteraram a Bíblia. Olha, se os católicos fossem alterar a Bíblia, nós veríamos um texto aqui de Maria sendo assunto aos céus, e não tem. Nós teríamos um texto afirmando que Maria era sem pecado. Não tem esse texto nas Escrituras. É por isso que os protestantes se levantaram na Idade Média. Porque eles queriam que a Escritura fosse lida pelo povo. É por isso que eles ensinaram só a Escritura, somente a Escritura. Ah, mas a tradição ensina que ela subiu aos céus, mas a Bíblia não ensina. Mas a tradição diz que ela não tem pecado. Como não tem pecado? Todos têm pecado, Romanos 3 diz isso. Hebreus fala também que só Jesus não tinha pecado. Olha, uma matéria tão importante quanto essa, Paulo não falaria sobre ela. João não falaria sobre ela. Olha, se tem mais um ser humano que não tem pecado, por que Pedro não disse, João não disse, Paulo não disse, Lucas não disse, ninguém disse isso. Aí a tradição vem dizer. Algo tão precioso, se isso fosse verdade, deveria constar no maior livro do mundo. Mas não consta. Um outro detalhe aqui. Paulo nem cita o nome de Maria em nenhuma de suas epístolas. Ele só exalta Jesus em todas. Inclusive, escrevendo a Timóteo, ele diz, só há um mediador entre Deus e os homens. Maria nem é corredentora. Ela não é mediadora, não é corredentora. Só Jesus é a ponte que leva os homens a Deus. Dito isso, nós também não podemos dizer que ela não é a mãe de Jesus. Maria é mãe de Jesus. E aqui entra numa matéria muito polêmica. Se ela é Theotokos, mãe de Deus. Em certo sentido, sim. Em outro, não. Porque Jesus era Deus, ele saiu dela. Ela é mãe de Deus sem ser divina. Como explicar isso? A gente nem explica. Jesus é Deus homem. Eu nem gosto quando as pessoas separam. Olha, Jesus é Deus e homem. Eu nem gosto que faça isso. Ah, Jesus quando falou com Beltrano, ele estava falando como homem. Quando ele falou com Cicrano, ele estava falando como Deus. Eu nem gosto disso. Ele é Deus homem. Não dá para separar, é inseparável isso aí. É conhecido como união hipostática, a união ali. Uma pessoa com duas naturezas, uma natureza divina e uma natureza humana. O sangue de Jesus que desceu na cruz era o sangue de Maria. Se fossem fazer o DNA, constaria que a mãe dele era Maria, porque ainda tem crente que acha que o sangue dele desceu do céu, entrou nas veias dele, e era um sangue que, se fizesse o DNA, ia constar que era o sangue de anjos. Óbvio que não. Assim como o rosto dele, muito provavelmente, tinha alguns traços de Maria. Então a gente desmistificou algumas coisas aqui. Maria deve ser honrada em nossa casa, mas nós não colocamos a imagem dela. Maria deve ser honrada em nossa boca, mas nós nunca adoraremos a Maria. E é isso que ela quer. Maria não quer ser venerada e Maria não quer ser honrada. Maria quer que Jesus seja glorificado. Se o próprio Espírito Santo aponta para Cristo, o que dirá Maria? Eu lembro no primeiro milagre de Jesus em Caná da Galileia, que ele transforma água em vinho, e Maria diz assim, façam tudo o que ele mandar. Não é Maria que transforma água em vinho, é Jesus, porque Maria não tinha esse poder. Você não vê Maria perdoar pecado. Só Jesus faz isso. Aquilo que eu já ensinei para vocês uma vez aqui, eu quero reensinar. Se existe essa palavra, reensinar, eu acho que existe, né? Tinha um vídeo que estava escrito assim, até um protestante virará católico quando vir esse vídeo. Eu falei, vamos ver se eu viro católico. E eu cliquei no vídeo, era o cara explicando sobre Maria e Jesus. Eu vi o vídeo mais de uma vez, eu falei, meu Deus, não virei católico. Eu estou mais convencido de que Maria tinha pecado. Ela não era uma prostituta, ela era uma boa mulher, mas ela tinha pecado. Assim como todos os homens.
nasceram em pecado. Fiquei mais convencido de que Jesus é realmente o único mediador. Fiquei mais convencido de que só Jesus perdoa pecado. E uma parte do texto ele diz assim, Maria é importante, sabe por quê? Para que ela venha acalentar e amolecer mais o coração de Jesus nas suas preces. Vá a Maria, porque Maria sabe como falar com o seu filho sempre ouve a mãe. Então você não vai orar direto a Jesus, você vai pedir a Maria vai lá amolecer o coração de Jesus, como Jesus fosse alguém que não quer atender o seu pedido, como se ele fosse alguém difícil, e ele precisa de uma mãe para amolecer o coração dele. Olha, quem morre na cruz por pecadores que não valem nada, precisa de alguém para amolecer o coração dele? Sim ou não? Eu amo Maria. Eu creio que ela está feliz se tem algum anjo contando para ela o que está sendo pregado aqui, porque eu nem creio que ela está ouvindo isso. A intercessão dela por todo mundo, olha, então quer dizer que quando um crente morre, ele vira onisciente, ele conhece todas as preces do Japão, da Austrália, da tribo do não sei da onde, de Parque Alvorada. Então quer dizer que é só morrer que vira onisciente? É uma outra questão, só Deus é onisciente. Agora, protestante não pode desonrar Maria. Se você diz assim, ela é minha senhora com respeito, talvez você nem peque. Agora, se você diz que ela é minha senhora, tendo que ela é corredentora, comediadora, imaculada, aí é pecado. Eu quero terminar essa parte sobre Maria relembrando a vocês algo tão importante, e João nem falou em suas epístolas, Pedro nem falou, Paulo nunca nem citou, se algo que é dito em toda a missa católica, porque não é dito no Novo Testamento, nas epístolas. Maria aparece aqui por causa de Jesus Cristo. Ela é mãe de Jesus, como está escrito. Uma outra observação aqui, e depois nós vamos ver que Maria depois teve relação com José, tá? Essa virgindade perpétua de Maria também é invenção da história, da tradição. É como se deixasse ela quase pecando se ela tivesse relação com o próprio marido. Mas mais para frente nós veremos isso. Olha, o texto diz, foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Olha isso, ela não era casada ainda com José, mas ela já era prometida. Ou seja, isso já é quase um casamento naquela época. O casamento já ia se consumar. A única coisa que não tinha acontecido é, Maria não tinha saído da casa dos pais para morar com José. Mas ela já era prometida, era assim o casamento naquela época. Então, se ela pulasse a cerca, já seria adultério. Se ele quisesse se separar de Maria nessa altura, se chamaria divórcio já. Para eles, o que está acontecendo aqui, o que está acontecendo aqui já é praticamente um casamento. Se pular a cerca aqui, corre o risco de ser apedrejada. Mesmo J. Carson, um grande estudioso, dizendo que apedrejamento não era tão comum no primeiro século, mas existia sim. Ela poderia ser apedrejada se pulasse a cerca, porque uma mulher prometida em casamento naquela época já era praticamente casada. Só faltava deixar a casa dos pais, com a bênção do pai, e ir morar com o seu marido. E eles também não tinham relação sexual, mas ela já pertencia de alguma forma a José. E aqui começa a crise de José, porque a mulher que está prometida a ele está grávida. E agora? Ele sabe que não teve relação com ela. De onde vem o filho? Até então Deus não falou nada com José, o que muito provavelmente passou na cabeça dele. Maria pulou a cerca. Ué, se ela está grávida e eu não tive relação sexual com ela, ela está com outro homem. Porneia, promiscuidade. Então é por isso aqui que José começa a ter algumas crises, e nós vamos entender. Olha o versículo 19. Por ser José, seu marido, um homem justo
e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Olha as informações sobre José. A Bíblia fala que José era um homem justo. Alguns estudiosos acreditam que justo aqui significa misericordioso, que significa bom, que significa alguém que não tem a vingança no coração. Vai prestando atenção nisso. Alguém que não tem o espírito vingativo. Em nenhum momento passou pela cabeça dela: olha, essa sem vergonha me traiu, então eu vou humilhá-la. Já que ela fez isso comigo, eu vou humilhá-la e eu quero o apedrejamento de Maria. Isso nunca passou na cabeça de José, porque ele era um homem bom. E pelo contrário, ele não queria nem colocar Maria na desonra pública. Até então o anjo não tinha falado nada, estava José e o seu próprio coração. E quando você está sozinho com o seu próprio coração, é isso aí que você é. Quando você está sozinho com o seu próprio coração, sem a palavra de Deus, sem o conselho de Deus, é aí que você vai conhecer as suas atitudes. Se você é vingativo, se você não é vingativo, se você é bom, se você é mau. Mas esse homem também era um homem bom. Eu sei que no nascimento de Jesus, ou no Natal, é muito frisado a pessoa de Maria. Mas eu quero frisar um pouco sobre a pessoa de José. José era um homem bom. Bom e justo. Ele também não se casaria com uma mulher que pula a cerca. Mas por ele ser bom, ele não iria maltratá-la. Você consegue entender isso? Homens. Consegue ter essa fagulha no seu coração, de mesmo que alguém te faça mal, você não quer o mal dessa pessoa? Isso deveria ser normal entre os crentes. Isso deveria ser normal entre os cristãos. Alguém ser traído e mesmo assim não querer a desonra da mulher, só Deus faz isso no coração de um homem. E só se esse homem for bom. Imagina ele pensando: a Cris, meu Deus, ela está grávida de outro homem, a pena maior é o apedrejamento. Mas mesmo se ela não for apedrejada, ela vai perder a honra. Mas se ela realmente tinha pulado a cerca, ela já tinha perdido a honra. Mas ele não queria mostrar para a sociedade que ela era sem honra. Ele queria fazer secretamente, pela bondade do coração dele e por não ter um espírito vingativo. Nós podemos aprender isso com José. Não se vingue. Não queira o mal daquele que te fez mal. O problema das pessoas que dizem: é o espírito natalino, vamos falar isso, mas isso só faz sentido com Cristo. Sem Cristo, isso não faz sentido. Isso só faz sentido porque tem um Deus nos céus, porque se não tivesse um Deus nos céus, isso não faria sentido. E aqueles que dizem assim: a Bíblia é machista, a Bíblia é patriarcal, a Bíblia é um livro cheio de truculentos. Não, irmãos. José está longe de ser um homem assim. Existem homens assim e a Bíblia conta a história deles. Mas José não é este homem. E Maria também não é uma devassa. São duas pessoas justas e boas juntas. Só que Deus resolveu se meter nessa história. Continua. Ele era o marido de Maria. Ele era um homem justo. Ele não queria expô-la à desonra pública e pretendia anular o casamento de forma secreta, para não humilhar Maria. Olha o versículo 20. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi. Olha o que está acontecendo aqui. Eu não costumo ver Deus se metendo em casamentos dos outros por aí. Eu não costumo ver Deus enviar anjo para resolver problema de casamento por aí. E eu já vi alguns problemas de casamento. Eu não consigo ver anjos entrando em casa e harmonizando as coisas. De forma literal ou através de sonhos, eu não vejo isso acontecendo por aí. Mas esse casamento não podia dar errado, porque era o maior casamento da história. Esse casamento não podia dar errado, Maria não podia ser morta. É por isso que nesses momentos tão cruciais,
o sobrenatural aparece e transborda. Aí um anjo se mete, ele é enviado por Deus, e ele sabe o que José está pensando. Ele sabe a crise de José, ele aparece, e olha como ele chama José: José, filho de Davi. Do mesmo jeito que Mateus começou no versículo 1 do capítulo 1, dizendo que Jesus Cristo é filho de Davi. O anjo sabe quem é José e qual é a linhagem dele. É a linhagem real, é a linhagem de Davi. Então o anjo usa termos específicos: José, filho de Davi. Ele está chamando a atenção. Atenta para a minha voz, José. Olha para mim, José. Eu estava vendo um filme de Natal ontem, em que o Papai Noel estava na cidade. E o Papai Noel sabia o nome de todo mundo, mesmo velho, e sabia o presente que o cara ganhou na década de 70. Ele chegou para um cara e disse: você lembra a guitarra que você pediu na década de 80, quando você era novo? Ele sabia o nome de todo mundo, mas todo mundo desconfiava se ele era o Papai Noel real. Ele sabia as casas de todo mundo, o nome de todo mundo, o pedido de todo mundo. É claro que Papai Noel não está aqui. Quem aparece é um ser celestial aqui. E ele aparece desta forma, parecendo conhecer o nome e a história de José. José, filho de Davi. Chama atenção isso. E ele diz assim: não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Olha a mensagem do anjo. O que está dentro dela, o que está nela vem do Espírito Santo. Isso não tem nada a ver com mitologia, mais uma vez eu preciso falar isso. Porque quando a gente lê e estuda mitologia, nós vemos deuses vindo nas casas das mulheres e engravidando as mulheres, é ou não é? Se você for colocar na sua televisão, nos seus aplicativos de filme, colocar lá o filme Fúria de Titãs, você vai ver como Perseu, o filho de Zeus, nasceu. Zeus, ele vem, a mulher do rei está deitada em sua cama e Zeus se transfigura na imagem do marido dela. Então ela se deita com Zeus achando que está se deitando com o rei. E o rei aparece na hora e vê ele deitado com a própria esposa. E na hora Zeus volta a ser Zeus e sai voando com asas de águia. E aquele rei começa a odiar Zeus por isso. Olha, não é o que acontece aqui. O Espírito Santo não tem relações sexuais com Maria. O Espírito Santo não tem sêmen. Deus não tem sêmen. É de forma milagrosa. Ele coloca a semente no ventre dela. Ela continua sendo virgem. Isso é importante. Porque tem alguns céticos aí que odeiam a Deus e odeiam a Bíblia e dizem assim: olha, o Deus da Bíblia é o Deus que engravida as virgens? E zomba e ri. É o Deus que tira a virgindade de mulheres? Não. É uma doutrina central para a igreja. Maria era virgem. E assim como Deus criou o mundo, Ele consegue criar a vida no ventre de uma mulher virgem. Eu preciso repetir isso. Ela nunca tinha tido relações sexuais com ninguém. E o Deus da Bíblia não tem relações sexuais com mulheres. Mas Ele é poderoso para dar vida no ventre de uma mulher virgem. Foi gerado e procede do Espírito Santo, é o que o anjo diz. Olha o versículo 21. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Olha, Israel esperava um Messias, sim. Mas para Israel o Messias iria destronar Roma. Ia tomar o trono à força. Mas Mateus quer colocar já de cara, no testemunho dele, no escrito dele, que a vinda de Jesus era para sarar o seu povo dos seus pecados. Um judeu lendo isso aqui, ele diria: olha, o povo de Deus são os judeus. Então ele veio limpar os judeus. É necessário ler toda a Bíblia para entender que não é só o judeu. Como um estudioso muito bem coloca, que na verdade ele veio para libertar o seu povo, sendo judeus e gentios incluídos nisso.
É a missão de Jesus, é limpar os homens dos seus pecados. Aqui já vai uma grande doutrina para a igreja. Eu já falei sobre essa doutrina no início do sermão e aqui eu preciso frisar mais uma vez. E eu gosto do termo depravação radical. Alguns usam depravação total, de que o homem foi totalmente dominado pelo pecado. Eu prefiro o termo depravação radical, que radical vem de raiz. O homem foi contaminado no âmago do seu ser. O pecado dominou todos os homens. E nós lutamos contra essa praga chamada pecado. Algo aconteceu no mundo que fez Deus sair do seu trono. Repara que isso aqui não é uma brincadeira. Existe um movimento de amor e de redenção no coração de Deus para vir redimir você e eu. Sem Jesus nós não estaríamos aqui. Sem Jesus nós não seríamos purificados dos nossos pecados. E aqui uma outra coisa importante, olha, quando o Espírito Santo faz a obra no coração de um pecador, ele se arrepende dos seus pecados e ele vai a Cristo. E a doutrina do arrependimento diz que o arrependimento na vida do crente ele é contínuo. Você não se arrepende de uma vez por todas e nunca mais precisa de arrependimento. Você vai caminhar com arrependimento até o fim. Porque você vai pecar. Você vai tropeçar. Agora olha a grandeza do sacrifício de Jesus. Ele morreu por você, já sabendo o que você vai fazer semana que vem. Ele morreu por você, já sabendo dos pecados enormes que você cometeu anos atrás. Ele morreu por você, sabendo que você era um grande e uma grande pecadora. Ele mesmo disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Quem são os sãos? São aqueles que se acham justificados pelos seus méritos. Quem são os doentes? Aqueles que vêm dizendo, eu não posso perdoar os meus próprios pecados, Senhor. Perdoa os meus pecados. Esses são os doentes. Aquele que reconhece a sua doença. E se há alguém aqui que ainda não está aos pés de Jesus, é porque se considera bom e são e saudável espiritualmente. Porque aos pés de Jesus só estão aquelas pessoas que reconheceram a sua doença. Nós vimos uma vez uma médica que foi picada por uma jararaca na cachoeira. A jararaca caiu das águas no pescoço dela e eu acho que picou ela umas 2 ou 3 vezes. E a jararaca é a cobra que mais ataca no Brasil. Aquela mulher, quando viu a jararaca e viu a serpente que picou ela, ela correu para o médico. Porque ela sabia que tinha veneno nas veias daquela mulher. Mas se ela fosse picada e não sentisse a picada? E se ela fosse picada e não visse cobra e continuasse nadando e não sentisse nada? Ela morreria na cachoeira. Mas o que salvou a vida da médica é que ela viu a serpente, ela sentiu a dor e correu para o médico. É isso que você precisa fazer. Se você não foi a Cristo, é porque você não sentiu o veneno do pecado na sua alma. Na verdade, é porque você nem se importa com o resultado e a consequência do pecado. É por isso que você não quer Jesus, vamos ser francos. Você não quer Ele porque você não sentiu a picada da serpente em você, porque senão você correria ao médico. Ele se apresenta nas Escrituras como o médico dos médicos. É por isso que é necessário ter a convicção do pecado. Ir para casa e saber que é pecador e cair aos pés de Jesus e dizer, mais uma vez pequei contra ti, perdoa-me. Porque se o Senhor ensinou a Pedro que ele deveria perdoar os seus inimigos ou os seus irmãos 70 vezes 7, quanto mais a ti, ó Deus, me perdoa 70 vezes 7, 70 vezes 8, 70 vezes 70, porque em ti há o maior perdão do mundo. Sempre que você sentir o veneno do pecado em suas veias, vá a Cristo e não a Maria, vá a Cristo e não a José, vá somente a Cristo. E se arrependa mais uma vez, outra vez e vá até Ele.
Porque a mensagem do Natal é esta, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus sabe o que é pecado. Ele sabe o mal que o pecado causou no mundo e em nossas vidas. Ele vê as árvores secando por causa do pecado. Ele vê o mar revolto, invadindo países, destruindo casas por causa do pecado. Uma reação da natureza. Ele vê as plantas carnívoras, ele vê as plantas que têm espinho, que furam as suas mãos sem você ver. São expressões da natureza caída, porque toda a natureza foi subjugada por Deus, porque o seu mordomo, que é o homem, caiu e pecou. Ele vê os animais selvagens, as bestas feras que podem me devorar. Eu, que fui criado como a coroa da criação, posso ser devorado por um cachorro, quanto mais por um leão. Há uma desordem no mundo. Alguns biólogos vão dizer isso é por causa da seleção natural, é a lei do mais forte. E por que há um valor objetivo moral em meu coração? De onde ele veio? Valores morais objetivos não vieram da evolução. De onde vieram o valor de que eu não posso estuprar uma mulher? De que eu não posso matar um homem inocente? De onde veio isso? Da seleção natural? Óbvio que não. É a lei do mais forte. C.S. Lewis respondeu isso quando alguns céticos disseram, olha, na verdade isso é um instinto, como todo animal tem, o homem tem um instinto. Isso não são valores objetivos morais, mas são instintos. Como o leão tem instinto, quando vê a presa, o instinto dele é atacar a presa. O instinto do escorpião é picar você, ainda que você ajude ele. C.S. Lewis disse, não, isso não é instinto. E aí o C.S. Lewis tem que explicar para o cético o que é instinto e o que é um valor moral objetivo. E ele diz assim, olha, o instinto é aquilo que a minha carne tem vontade de fazer. Ele dá alguns exemplos. Um dos exemplos que eu posso trazer para você aqui é o seguinte. Eu posso ter o instinto de querer agarrar uma moça à força, de olhar para ela e dizer, vou agarrá-la à força. Isso é o instinto. O que seria o valor moral objetivo? O que rege o instinto? É o que vai dizer se o que eu estou prestes a cometer é algo bom ou mal. O valor moral objetivo é diferente do instinto. Porque esse valor que vem de Deus que está no meu coração, eu vou dizer, não faça porque isso é mal e errado. Aí você, opa. Quando você está prestes a dar um empurrão na sua mãe, é o instinto, veio a ira, ela te trouxe a ira. E aí o filho quer empurrar a mãe. Aí vem o valor moral objetivo, que não é o instinto, mas ele rege o instinto. Ele diz, não empurre a sua mãe, porque é errado bater na mãe. E aí você recua. Tem uma diferença, como Lewis mostrou, entre instinto e valor moral objetivo. De onde vieram os valores morais objetivos? Não vieram do acaso, não vieram da evolução. Esses valores vieram de Deus. É por isso que tem a lei do Senhor. Não assassinarás, não furtarás, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Moisés não criou isso, gente. Isso vem de Deus e está em todos os homens. Então Jesus sabe do mal que o pecado causou, e a vinda dele é para libertar o seu povo desse mal. Cada gota do sangue de Cristo na cruz foi para redimir você dos seus pecados. O anjo diz isso a José. Imagina, o seu filho vai salvar o seu povo dos seus pecados. Versículo 22. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. Olha a mensagem. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho. E o chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Esse texto está em Isaías 7,14. 700 anos antes de Jesus Cristo. E aqui tem um debate, olha. Essa parte aqui, do versículo 22, foi Mateus que escreveu, porque interpretou Isaías 7? Ou continua sendo a mensagem de um anjo? Ou continua sendo a fala de um anjo? Porque alguns estudiosos vão dizer, é raro o anjo citar a Bíblia. Eles têm quase razão.
É raro você ver um anjo citando a Bíblia, tá? É raro um anjo aparecer e dizer, como está escrito em Malaquias. É raro isso acontecer. Mas alguns estudiosos dizem, é a continuação da fala do anjo. E aqui em Mateus nós temos um anjo citando a Bíblia. E eles vão ampliar, porque em Mateus é normal o anjo citar a Bíblia. Porque o diabo, em Mateus 4, cita a Bíblia para Jesus no deserto. Parece que é uma maneira de Mateus descrever a história, sendo que é verdade. Ele dá ênfase à fala do anjo. O anjo aqui está trazendo a profecia de Isaías, se essa estiver correta. Que a virgem ficará grávida. Tem debate sobre isso no texto de Isaías, mas eu não vou me ater a isso. A questão é, uma virgem, Isaías dizendo isso há 700 anos atrás, de Cristo, não dos nossos tempos, 700 anos antes de Cristo, uma virgem conceberá. O que eu vejo no Antigo Testamento que faz a gente estremecer é estéril dar à luz, não é? As estéreis dando luz. Sara era estéril, não pode ter filho. E somente uma mulher aqui em nosso meio que não podia ter filhos, ou que não pode ter filhos ainda, sabe qual é a dor de não poder gerar. Sara era velha, não podia ter filho, e teve. Ana, outra estéril, teve filho. Isabel teve filho sendo estéril. Já apareceu um anúncio de Deus, olha, o milagre de fazer uma estéril, dar à luz é muito grande, mas eu vou sacudir a história, porque eu vou fazer uma virgem dar filhos. Aí sacode toda a história. Como o homem uma vez disse, olha, eu sou ateu por causa de um fato. Qual é o fato? Porque eu não creio que uma virgem pode dar a vida. Se você é ateu por isso, meu Deus. Então se esse texto não tivesse, você não seria ateu. Você ia acreditar que Jesus disse, ou Deus disse em Gênesis, haja luz e houve luz. O Deus que cria o mundo pode gerar um menino no ventre de qualquer virgem que ele quiser. É fácil, porque ele cria pela palavra. O problema é que as pessoas hoje não creem mais em milagre, não creem mais no sobrenatural. Se existe um Deus nos céus, e existe sim, a coisa mais fácil do mundo é fazer uma virgem dar à luz. É muito fácil da vida ao universo. É muito fácil criar infinitas estrelas e chamá-las pelo nome. É muito fácil fazer qualquer coisa. Como disse um teólogo uma vez, o problema deles é porque eles não querem dobrar os seus joelhos. É por isso que eles não querem Deus. Porque eles não estão acostumados a dobrar os joelhos. O texto continua. O nome dele aqui, um dos nomes, é Emanuel, que significa Deus conosco. É um texto que manifesta a divindade de Jesus aqui. Versículo 24, e caminhando para o final. Ao acordar, olha, era um sonho, tá? Era um sonho. A gente pode ver aqui no texto bíblico. No versículo 20, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho. E aí, pastor, o anjo fica aparecendo em sonho assim toda hora? Não. Não. Eu acredito que Deus pode dar alguns sinais em sonho sim, tá? Não sou cético, não. Pode sim dar alguns sinais em sonho. Isso não acaba com a revelação bíblica de jeito nenhum. O meio principal que Deus fala é pela Bíblia. Mas Deus também dá sinais por meio de sonhos. Como ele fez no Antigo Testamento. E há teólogos que interpretam a fala de Pedro em Atos, que os jovens terão sonhos e tudo mais, como sonhos mesmo de verdade. Alguns interpretam dessa forma. Assim como Deus usou Ágabo no livro de Atos por meio de profecia, ele pode falar também por meio de sonhos. Alguns defendem isso. Mas aqui vamos combinar em concordar que é uma coisa muito específica e gigantesca na humanidade. É uma missão, talvez, uma maior missão desse anjo, é falar sobre Cristo para esse homem chamado José. Não confunda a sua vida com a de José. É uma coisa muito gigantesca isso aqui. Então, meu primeiro conselho, crente não tem que ficar maluco por causa de sonho. Sonhei com isso, vai acontecer aquilo. Ah, meu Deus, sonhei com um dente, vai morrer alguém. Ah, meu Deus, sonhei com um sapato. Aí pergunta para a vizinha, sapato é o que mesmo? Não me importa o que é sapato. Sonhei com um dente, pastor, e morreu mesmo alguém. Oh, coincidência, né? Pode ser dos demônios essa coincidência.
Eu já sonhei com alguém literalmente morrendo, a tiros. Isso já tem 15 anos e o camarada está lá, meu vizinho, está vivo. Pode acontecer, eu espero que não aconteça, mas depois de 15 anos, a neurose já passou, né? Cuidado com isso. Porque tem crente que se acha o espiritual só porque sonha muito e sai contando para todo mundo. E ele quer contar, eu não gosto que conte sonho para mim, não. Os mais íntimos sabem disso. Guarda para tu e ora por mim. E vem como se fosse um anjo. Pastor, eu tive um sonho. Alguém te pegou pela mão. Para. Eu gosto de ver a minha história desenrolar conforme ela passa, tá? Tá bom? Eu gosto de ver a minha história assim, desenrolar, um dia após o outro, deixa acontecer as coisas, não vem me dizer o que vai acontecer, não. Tá? Eu gosto assim, que a minha história desenrole assim. Se Deus achar por bem falar alguma coisa, aí é Ele. Tá? Guarda teu sonho e só ore por mim. Tá bom? Senão fica chata a vida, né? Todo mundo sonha toda hora, sonhei contigo. Aí me deixa doido, deixa o outro doido. Não se inspire nessa passagem para isso. Aqui é algo gigantesco na história. Então, olha, o Emanuel agora veio ao mundo aqui. Ele acorda do sonho. Olha a atitude de José, versículo 24. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. José obediente. Ele obedeceu, olha, ponto. Ele poderia dizer, foi só um sonho. Não, ele falou que eu sou filho de Davi. Ele falou do Emanuel, Deus conosco. Há alguns estudiosos que até dizem que José conhecia um pouco do plano da vinda do Messias. Não tudo, mas ele conhecia um pouco. E ele obedece, ele é ordenado pelo anjo, e ele casa com uma mulher que está grávida. Ele resolve confiar de que aquilo é obra de Deus mesmo. Versículo 25. Mas não teve relações com ela. Olha isso. Virgindade perpétua de Maria? Não. Olha o que a Bíblia diz aqui. Mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho. Qual foi o período da virgindade de Maria? 9 meses. Ele não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho. É difícil entender o porquê disso aqui. Por que ele não teve relação com ela? Alguns vão dizer, olha, é para que ele tenha certeza de que o filho não seria dele mesmo. Mas não faz sentido com o texto isso. Ela estava grávida. Outros vão dizer que era um respeito pelo ente santo que estava ali. Não posso tocar nessa mulher porque quem está nela é o meu Salvador. E aí tem outras teorias. Mas o que a Bíblia diz é apenas isso. Ele não se deitou com ela enquanto ela não deu à luz o filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus, assim como foi pedido. Você sabe que Jesus, na verdade, é Josué, né? Era um nome muito comum. Tinha outras pessoas que se chamavam Jesus na época, tá? É Josué. Josué no Antigo Testamento tinha o nome, Jesus, Josué. Só que esse nome aqui, nós hoje, que já estamos pós-cruz, pós-ressurreição, pós-ascensão, sabendo que Deus fez de um nome comum, o maior nome de todo o universo. Por causa da pessoa que obteve esse nome. É o que eu defendo entre vocês. Eu não creio que Jesus era chamado de Jesus na eternidade passada, não. O nome foi dado na concepção. Ou, na verdade, quando ele nasceu. Alguns dizem na circuncisão. Foi colocado Jesus. O anjo trouxe o nome dele, será Josué. Que significa o Senhor salva. É por isso que o nome dele é Jesus. Mas Deus pega esse nome e coloca sobre todo o nome. O nome de Jesus Cristo. É por isso que nós oramos e encerramos as nossas orações em nome de Jesus. Por causa da obra dele, da ressurreição dele, da purificação dos pecados e por ele ser a ponte que nos liga a Deus. Senhor, eu estou indo a ti, ó Deus, não pelos meus méritos, mas eu estou indo a ti em nome do Senhor Jesus. Eu estou usando uma escada que é Jesus Cristo.
Assim como eu comecei o sermão, eu quero terminar. A minha oração é que todo pastor hoje, em cada igreja, fale do nome de Jesus, para que os membros saibam mais sobre Jesus, para que eles creiam mais em Jesus Cristo e em sua obra. Porque eu sei que quando o nome de Jesus é pregado, há conversão, há um mover diferente no coração dos homens. E eu espero que aconteça isso em nossa igreja. Eu espero que os nossos cultos sejam sempre cristocêntricos. E vocês são testemunhas de que a gente não fala de Jesus somente no Natal. A gente fala de Jesus em cada culto. O nome dele é citado em cada culto. Ele é o centro de cada culto. É ele que nos faz sair de casa e chegar aqui. É para adorar o nome dele. É por isso que nós somos chamados de cristãos. Jesus Cristo, que significa também Messias, que significa ungido. É isso que significa a palavra Cristo. Então o nosso culto gira em torno da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Eu sou um pecador falando de alguém que não pecou. Eu sou um pecador falando do ser mais santo que existe no universo. E ele está aqui em nosso meio, porque ele anda no meio de pecadores. Eu espero que esse sermão venha entrar em seu coração e que você saia daqui orando mais, buscando mais e vendo que há perdão para os seus pecados. Porque Deus deixou o seu trono para morrer por nós. Isso não é pouca coisa. Ele não vai fechar a porta na nossa cara. O sangue dele abriu a porta. E não há quem feche. Vamos ao Senhor em oração. Curve sua cabeça. Senhor Deus, nós aprendemos que o teu Filho veio ao mundo para salvar o teu povo dos seus pecados. Senhor, eu não quero que ele me salve, ó Deus, de um terno que eu uso sempre. Mas eu peço que ele me salve dos meus pecados. Porque eu sei que se isso acontecendo, o meu corpo será glorificado um dia, Pai. O meu intuito, Senhor Deus, não é alcançar os céus pelos meus braços, porque isso seria impossível. Ainda que eu junte o exército mais poderoso do mundo, eu não posso tomar o céu, Senhor. Mas eu creio que os céus foi tomado na dor e no sofrimento. Os céus foi tomado por derramamento de sangue. E foi o sangue do Cordeiro de Deus, Senhor. Eu creio que a porta se abriu, mas não se abriu por causa das nossas mãos. Ela se abriu porque o menino nasceu, cresceu, se tornou homem, morreu e ressuscitou. E ele disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porque está escrito que ele purificará, Senhor Deus, o seu povo dos seus pecados. Porque está escrito que nós temos um advogado no céu, Jesus Cristo justo. Então nós pedimos, Senhor, cuide de nós. E nos dê a graça de te ver um dia, Pai. Nos dê a graça de olhar para a face de Jesus um dia, Senhor. E ser recebido na glória. É o nosso desejo. Eu tenho mais um pedido, Senhor. Que o ceticismo não venha tomar os nossos corações. Que a gente venha sempre para a igreja como crianças, Senhor. Com uma fé simples, ó Deus. Nós não queremos perder a nossa fé, Pai. Nos guarde do maligno, ó Deus, que nos tenta o tempo todo. Que a nossa fé fique intacta até o último dia. E eu oro, ó Deus, pelos filhos dos crentes que não têm mais a fé do pai e da mãe. Que os olhos deles sejam abertos e que eles percebam, ó Deus, que sem ti a condenação é certa. Que as tuas mãos estão estendidas só pedindo, arrependa-se e venha. Que eles agarrem tuas mãos, Senhor, e sejam salvos assim como os seus pais. É a minha oração. No nome de Jesus. Amém. A igreja fique de pé. Vamos louvar o Senhor.